Meu marido esvaziou a conta da faculdade da minha filha e sumiu com a amante. Por alguns instantes intermináveis, o ar simplesmente parou nos meus pulmões quando vi aquele número cruel no extrato, 0, onde deveria estar o futuro da Lily. A casa, antes cheia de vida, transformou-se num cenário abandonado, daquele tipo de silêncio que lateja nos ouvidos e faz as mãos tremerem mesmo quando você tenta se segurar. Se você está ouvindo isso agora e já sentiu o chão se abrir debaixo dos seus pés assim, seu apoio faz toda a diferença. Um like, um comentário, qualquer coisa que mostre que essas histórias importam para mulheres como nós, que nem sempre têm uma rede para amparar a queda. Eu sou Rebeca, 29 anos, uma mãe que achava ter tempo para acertar as peças da vida. Afinal, a Lily tem só 12 anos, e ainda enfeitamos a geladeira com seus desenhos cheios de glitter, estrelas tortas e cores berrantes, aqueles pequenos sinais que me faziam acreditar que estávamos seguras. Aquela manhã começou como qualquer outra, exceto pelo fato de meu marido ter saído mais cedo, alegando uma reunião do outro lado da cidade. Eu nem levantei os olhos do sanduíche que preparava para a Lily, porque a correria do dia a dia tem esse jeito de roubar a atenção. O cachorro precisava comer, o celular não parava de vibrar com promoções do supermercado, e não havia nada de extraordinário no ar. Nenhum presságio, nenhum trovão, apenas os ruídos comuns de uma casa se preparando para mais um dia, uma criança arrumando a mochila, um marido que, como sempre, deu um beijo rápido no topo da minha cabeça antes de sair. E se eu o tivesse segurado pela porta? E se tivesse perguntado por que aquela camisa de fim de semana estava dobrada na bolsa de trabalho? E se tivesse dado ouvidos àquele incômodo sutil nas costelas, como quando um quadro na parede está levemente torto? A mente adora revisitar esses momentos depois que o golpe cai, girando em torno dos mesmos segundos em busca de pistas que escaparam. Mas na hora eu só pensava nas contas, na vaquinha da equipe de futebol da Lily, na calculadora de faculdade que eu mexia à noite, tentando descobrir quanto precisávamos guardar para que minha filha tivesse opções aos 18 anos. Aquela reserva era como uma casa que construímos com esforço e honestidade. $15 aqui, um reembolso de imposto ali, um pouco mais quando eu fazia horas extras, um pouco menos quando o carro precisava de pneus novos. E mesmo que a vida jogasse uma curva, eu acreditava que conseguiríamos nos segurar. Fiz café e abri o aplicativo do banco, como sempre no início do mês, para transferir os $50 habituais para a conta da Lily, um gesto pequeno, mas que parecia plantar uma semente de segurança. Quando a página carregou, o número estava errado. Não baixo, não quase zero, mas apagado. Fechei e abri o app de novo. Verifiquei as outras contas. Procurei transferências pendentes, como se o dinheiro pudesse estar escondido num canto, pronto para pular e gritar surpresa. Pensei que fosse um erro do sistema, uma manutenção, que eu tivesse clicado no lugar errado. Porque a mente, por um instante, tenta proteger o coração com explicações fáceis, como uma mãe que cobre o filho com um cobertor para abafar o choro. Foi então que chegou a mensagem de um número desconhecido, uma linha seca dizendo que ele precisava de tempo para pensar, que eu não deveria encher seu celular de ligações, porque aquilo era o melhor para todos nós. Não reconheci meu marido naquela frase. Não era o garoto que conheci num piquenique de 4 de julho. Não era o homem que chorou quando a Lily nasceu. Olhei para o armário e notei que o lado dele estava mais vazio. Um suéter meu que ele sempre pegava emprestado havia sumido, assim como a gravata que usava em entrevistas de emprego. E entendi daquela maneira lenta e pesada com que se entende quando o rosto do médico diz mais do que suas palavras, que ele não tinha saído para uma reunião, que aquele 0 na tela não era um engano. Não gritei, não desabei. Sentei na beira da cama e alisei o cobertor com a palma da mão, como faço quando tento acalmar a Lily depois de um pesadelo, e deixei as perguntas virem em ondas. Primeiro as práticas, como pagar a hipoteca, o que dizer na escola, se deveria ligar para o banco ou para a polícia. Depois as mais sombrias, aquelas que surgem do lugar que a gente esconde até dos espelhos. As que falam de não ser suficiente, de não ter enxergado o óbvio, de ser a última a saber do que acontecia na própria mesa. O relógio continuou andando, indiferente ao fato de que meu mundo tinha virado de cabeça para baixo. Mas eu sabia que precisava me recompor, porque às 15h30 Lily chegaria em casa, e ela sempre olha para o meu rosto em busca de segurança, como se minha expressão pudesse confirmar se o dia dela ainda estava inteiro. Tentei trabalhar, mas as letras borravam na tela.
Fiquei parada na pia, enxaguando uma xícara de café que nem me lembrava de ter bebido, quando ouvi o freio do ônibus escolar, o tilintar da coleira do cachorro e o baque da mochila da Lily batendo na parede da entrada, como sempre porque ela ainda erra a curva. Ela entrou na cozinha, toda cotovelos e rabo de cavalo, com aquele queixo firme que herdou de mim. Pensei em ganhar tempo fingindo normalidade, mas a Lily tem esse dom de enxergar através das pessoas, como algumas crianças enxergam através da chuva. Ela parou, nossos olhares se encontraram, e o silêncio ficou tão denso que dava para ouvir o zumbido da geladeira. Contei a verdade. Não todos os detalhes, não falei do número desconhecido nem da dor que apertava meu peito como um punho, mas o suficiente para que ela entendesse o tamanho do problema. A conta vazia, o pai desaparecido, a maneira como as promessas às vezes se desmancham no ar. Ela ouviu sem interromper, e por um segundo vi nela a menina de 6 anos com tinta nas mãos, a de 9 com um sorrisinho faltando dentes. Senti uma necessidade profunda de protegê-la das arestas cortantes das escolhas adultas. Mas então ela fez algo que não esperava. Inclinou a cabeça e deixou escapar um sorriso rápido prateado, não malicioso nem barulhento, mas seguro, como se tivesse acabado de se lembrar onde guardou uma chave. Disse para eu não me preocupar, que ela daria um jeito. Ouvir aquelas palavras da boca de uma criança de 12 anos foi como entrar num cômodo da nossa casa que eu não sabia que existia. Um lugar onde ela não era apenas uma filha que precisava de mim para decifrar o mundo, mas uma pessoa com um plano que eu ainda não conseguia ver. Quis fazer 1000 perguntas. Quis abraçá-la e dizer que resolveríamos tudo juntas. Quis ser aquela mãe que sempre sabe qual é o próximo passo certo. Mas algo mais surgiu dentro de mim, um fio fino e brilhante de confiança. Porque a Lily sempre foi daquele tipo que aprende rápido, ouve com atenção e nota tudo que os adultos acham que estão escondendo. E se ela tivesse captado detalhes que eu deixei passar? E se soubesse mais sobre os humores silenciosos do pai e os sussurros noturnos do que aparentava? E se a garota que passa os fins de semana editando vídeos da escola e organizando a agenda com códigos de cores tivesse construído algo sólido sem que eu percebesse? Respirei fundo e me permiti acreditar em 2 verdades ao mesmo tempo, que eu poderia ser a mãe que mantém as luzes acesas, a geladeira cheia e os telefonemas feitos. E também a mulher que deixa a filha mostrar o caminho quando o chão treme debaixo dos nossos pés. Naquela noite, depois que a Lily dormiu, eu me peguei olhando para o teto, imaginando como seria o amanhã. Mas pela primeira vez em muito tempo, não era só medo que eu sentia. Era uma centelha de esperança pequena, teimosa, como a luz que insiste em vazar por uma fresta na cortina. Lily fazia a lição de casa enquanto o cachorro se enroscava aos seus pés, e eu percorria a casa apagando lâmpadas, recolhendo xícaras e ajustando travesseiros, como se pequenos gestos pudessem consertar o que estava desmoronando. E não parava de olhar para o celular, daquele jeito que a gente espera a tempestade passar, na esperança de uma mensagem que desse sentido ao dia. O que chegou foi apenas um zumbido surdo de silêncio e alguns e-mails perdidos que nem consegui processar. E senti aquele cansaço que vem depois de um choro longo, mesmo sem ter chorado. O tipo que pesa nos ossos e faz os pensamentos flutuarem, leves demais para segurar. Antes de dormir, Lily tocou meu braço e disse que tudo ficaria bem, com uma voz que soava mais velha que seus 12 anos. E eu balancei a cabeça porque às vezes a gente empresta força de quem deveria proteger. Decidi que no dia seguinte começaria. Ligaria para o banco. Trocaria as fechaduras. Checaria cada conta, cada boleto, cada compromisso no calendário para separar o que era real do que tinha sido apenas encenação. Olharia de frente para os cacos da minha vida sem desviar o olhar, porque devia isso à menina que disse ter dado conta sozinha e ao futuro que ainda construiríamos, mesmo que do zero. Fiquei acordada mais tempo que o necessário, ouvindo a casa respirar, pensando em como a segurança pode virar medo num piscar de olhos. Como uma família pode parecer perfeita num domingo e desabar na segunda tarde. E fiz uma promessa silenciosa a mim mesma, não deixaria que aquilo fosse o fim da nossa história. Seria o começo, a parte em que a terra se abre e a gente ainda assim encontra um jeito de firmar os pés. A parte em que quem achava ser jovem demais para esse tipo de dor descobre que coragem não tem idade. E a parte em que uma garota de 12 anos com um sorriso misterioso, se torna o ritmo inesperado de um plano que eu ainda não conseguia nomear. No escuro, com o celular virado para baixo e o ronco suave do cachorro vindo do corredor, senti novamente aquele fio de luz. Não era alto, não era fácil, mas era firme. E me agarrei a ele como quem segura um corrimão no breu, mão sobre mão, passo a passo, em direção ao que quer que viesse depois. Antes de o mundo rachar sob meus pés,
Eu acreditava ter uma vida que, se não era glamourosa, era segura. Usava essa segurança como um suéter favorito, daqueles com as mangas desgastadas, mas que sempre aquecem. Tinha um marido que trazia o salário para casa, me beijava na porta ao sair e representava tão bem o papel de pai de família que os vizinhos aprovavam com um aceno de cabeça quando nos viam na igreja ou no supermercado. Tinha uma filha que enchia a casa de barulho e bagunça, aquele caos que faz rir mesmo quando o cansaço aperta. Não era um conto de fadas, mas era nosso. E eu me agarrava a essa ideia como a um salva-vidas. Estava com ele desde a adolescência, quando achava que amor eram madrugadas no carro e promessas murmuradas debaixo das estrelas. Casamos cedo demais, trabalhamos duro demais, tropeçamos em empregos e contas. Mas eu me dizia que estávamos vencendo porque continuávamos em pé. Quando Lily nasceu, pensei que a base que havíamos construído finalmente fazia sentido. Cada sacrifício, cada briga, cada mês apertado valia a pena, porque não estávamos mais sobrevivendo só por nós. Essa crença virou a história que eu me contava nos dias difíceis. Uma história que repeti tantas vezes que parecia real e inabalável. Economizávamos com disciplina, com garra, do jeito que quem vende pouco aprende. Cada restituição de imposto, cada hora extra, cada moeda rolada no cofrinho contava. Lembro das noites em que eu sentava com Lily à mesa da cozinha, separando trocados enquanto ela coloria ao meu lado, as duas cantarolando junto com o rádio. Às vezes eu lhe contava sobre o futuro, ela cruzando o palco na formatura, eu aplaudindo na primeira fila, sua mala pronta para o quarto de um campus que ela mesma escolheria. Aquelas moedas não eram só dinheiro, eram tijolos de um sonho que jurei que ninguém tocaria. Mas as sombras já se acumulavam, mesmo que eu me recusasse a vê-las. Ele tinha desculpas para cada noite fora de casa, cada final de semana em que o celular não saía de sua mão. Falava de viagens a trabalho, embora o emprego nunca as exigisse, de prazos que ninguém mais conhecia. Quando eu perguntava, respondia com meios sorrisos e um cansaço calculado, daquele tipo que faz a gente se sentir culpada por insistir. E eu acreditava porque não acreditar significava admitir que minha vida talvez não fosse o que eu pensava, e eu não estava pronta para essa verdade. Havia sussurros também. Amigas que insinuavam, vizinhas que inclinavam a cabeça e perguntavam se tudo estava bem. Eu os afastava com risadas, com respostas rápidas que soavam convincentes o bastante. Ele está só estressado. Está trabalhando por nós. O defendia mesmo quando uma vozinha dentro de mim dizia que algo estava errado. Porque se eu deixasse essa voz crescer, ela exigiria respostas que eu não tinha coragem de ouvir. Às vezes eu o flagrava me olhando de um jeito estranho, como se ensaiasse um adeus, mas eu explicava como imaginação minha. Outras vezes, notava saques inexplicáveis da nossa conta conjunta, valores pequenos que não batiam com contas ou compras do mês. Ele dizia que eram despesas de trabalho, almoços, gasolina, coisas para você não se preocupar. Eu me convencia de que confiar significava não perguntar demais. E no entanto, nas noites em que o sono não vinha, eu me perguntava se confiança era sinônimo de cegueira. Se talvez eu estivesse escolhendo não enxergar porque ver doeria demais. O mais estranho é como aqueles últimos dias foram tão comuns. O cheiro de café pela manhã. Lily saindo correndo com a mochila torta. Eu dobrando roupas enquanto ele deslizava os dedos pela tela do celular. Nenhum alarme. Nenhum sinal da tempestade que estava prestes a desabar. Se soubesse, talvez tivesse prestado atenção no jeito como ele demorou na porta naquela última manhã, ou como a mala parecia mais pesada que o habitual, ou como seu beijo em minha cabeça soou mais como um ponto final do que como carinho. Mas eu não sabia. Acreditei na ilusão, porque ilusões são mais fáceis de habitar do que cômodos vazios e saldos bancários reduzidos a zero. Hoje, olhando para trás, percebo que a verdade sempre esteve ali, à vista de todos, em cada ausência sem explicação, em cada pergunta esquivada, em cada olhar furtivo para a tela que não era para mim. Era como viver numa casa com rachaduras finas nas paredes, aquelas que a gente pinta por cima para não admitir que os alicerces podem estar ruindo. As fissuras eram pequenas, mas se multiplicavam. E mais cedo ou mais tarde toda a estrutura desmoronaria. E quando desmoronou não foram só tijolos e gesso que caíram. Foi a vida inteira que eu achava conhecer. Aquela manhã começou como qualquer outra, daquelas que enganam a gente com sua normalidade. O cachorro pisando leve no chão da cozinha. O cheiro do café fresco subindo da cafeteira. O zumbido da geladeira se misturando ao tic-tac do relógio na parede. E me lembro de pensar em recados. Desmontado a minha vida com tão pouca cerimônia. Não era só o dinheiro, embora a falta dele cortasse como uma lâmina, expondo cada nervo cru da minha vulnerabilidade.
Não era só a ausência dele. Embora o vazio que deixou para trás fosse um buraco tão profundo que me fazia questionar se algum dia tinha existido ali algo além de uma ilusão bem ensaiada. Era a indiferença. A forma como ele havia saído, como se nós fossemos apenas um capricho do qual ele se cansará. Um projeto abandonado a meio caminho, sem sequer a decência de uma despedida que não fosse aquela nota fria, escrita com a pressa de quem já está mentalmente em outro lugar. E eu me pegava revirando cada detalhe dos últimos meses, como se as respostas estivessem escondidas entre as linhas do que ele dizia, nos silêncios que eu ignorara, nas desculpas que aceitara sem pestanejar. Trabalho até tarde. Reunião de última hora. O banco deve ter errado. Quantas vezes eu havia engolido essas mentiras com um sorriso, ocupada demais com listas de supermercado e horários de aulas de balé para questionar. Quantas vezes eu havia escolhido a paz da ignorância em vez do incômodo da verdade. A vergonha era um peso que eu carregava agora como uma segunda pele, não apenas por ter sido traída, mas por ter sido cúmplice, sem saber, da minha própria ruína. Mas havia algo pior do que a vergonha. Algo que me acordava no meio da noite suada e ofegante, com o coração batendo tão forte que eu jurava que ia arrebentar as costelas. A certeza de que ele não havia agido sozinho. Não era paranoia. Era lógica. Um homem que passa anos construindo uma fachada de normalidade não a destrói da noite para o dia sem um plano. Um homem que esvazia contas, some sem deixar rastros e não olha para trás não faz isso por impulso. Alguém o ajudou. Alguém sabia. E essa ideia era como um veneno lento, corrompendo até a última célula da minha confiança no mundo. Cada som na casa, o rangido do assoalho, o zumbido do ventilador, se transformava em uma ameaça. Cada olhada de canto de Lily, cada suspiro seu que soava mais como julgamento do que como respiração, me faziam questionar. Até onde isso vai? E então veio a pergunta que me queimava por dentro, a que eu não tinha coragem de fazer em voz alta. Ela sabia? Não a Lily que eu conhecia, a menina que ainda deixava os tênis jogados na entrada e que implorava por mais 5 minutos de história antes de dormir, mas aquela versão dela que havia sentado à minha frente com um sorriso que não combinava com a idade, com uma calma que não era inocência, e que me dissera sem pestanejar que já tinha resolvido. Aquela Lily que, enquanto eu chorava silenciosamente no banheiro, parecia estar 3 passos à frente de mim, como se estivesse seguindo um roteiro que eu nem sabia que existia. Eu me lembrava da primeira vez que a vi digitando no computador com uma velocidade que não condizia com os deveres de escola. Dos momentos em que ela brincava no celular, mas os dedos se moviam com uma precisão que parecia mais cálculo do que diversão. Das vezes em que ela me fazia perguntas estranhas: mãe, como funciona um offshore? O que acontece se alguém transferir dinheiro para uma conta que não é dela? E eu, distraída, respondia com meias verdades, sem perceber que estava alimentando algo muito maior do que curiosidade infantil. Agora aqueles detalhes voltavam como facas. E a cada memória, a pergunta ficava mais urgente. O que minha filha sabe que eu não sei? Era uma ideia tão absurda que deveria ser risível. E no entanto, ali estava eu, às 3 da manhã, com as mãos trêmulas sobre o teclado do laptop dela, hesitante entre fechar a tela e fingir que nada havia mudado, ou mergulhar de cabeça naquele abismo. Porque se Lily estava envolvida nisso, se ela tinha resolvido algo, então eu não estava apenas lidando com a traição de um marido. Estava lidando com a possibilidade de que a única pessoa em quem eu ainda acreditava pudesse estar me escondendo a verdade. E o pior, parte de mim queria que fosse verdade. Parte de mim ansiava por aquela versão de Lily, a versão que não era frágil, que não precisava ser protegida, que poderia me dizer, com aquela voz firme demais para os 12 anos, eu sei quem fez isso. E eu sei como pegar ele de volta. Porque no fundo da minha raiva e da minha dor, havia um fogo novo. Não era mais o desejo de chorar ou de me esconder. Era a fome por justiça. Era a necessidade de olhar nos olhos daquele homem, e de quem quer que estivesse com ele, e fazer com que sentissem pelo menos uma vez, o gosto amargo daquilo que me fizeram engolir. E se Lily tinha as respostas, então que Deus me perdoe, mas eu as queria. Todas elas. Mesmo que isso significasse enfrentar não só os monstros lá fora, mas os que talvez sempre tiveram morado dentro da minha própria casa. Ele não havia roubado apenas meu marido. Não. Ele havia levado consigo os anos de suor e lágrimas que derramamos sobre o futuro de Lily, cada sacrifício transformado em cinzas pela ganância de um homem que achava que poderia apagar nossas vidas com a mesma facilidade com que apagava as mensagens no celular. Comecei pelas migalhas. Recibos esquecidos na luva do carro, extratos bancários com despesas que não batiam com nossas rotinas, jantares caros em restaurantes do outro lado da cidade.
Pernoites em hotéis que coincidiam com as noites em que ele jurava estar enterrado em plantões. Cada peça encostava na outra como ossos de um esqueleto sendo montado na escuridão, até que a silhueta de ela surgiu, primeiro como um borrão, depois como uma sombra nítida daquelas que, uma vez vistas, nunca mais deixam você dormir em paz. Os sussurros dos vizinhos, que antes eu descartava como fofoca ociosa, agora mordiam. E quando uma amiga da igreja baixou a voz para perguntar se tudo estava bem, foi o brilho de piedade em seus olhos. Aquele brilho que só aparece quando alguém já sabe da tragédia antes mesmo de você, que me confirmou, eu era a última a saber. Até que o nome chegou até mim. Uma mulher do escritório mais nova, com aquele polimento artificial de quem usa saltos afiados e perfume caro demais para ser esquecido. E então veio a náusea, a compreensão azeda de que provavelmente eu já havia estado ao lado dela em coquetéis da empresa, sorrindo enquanto ela ria das piadas dele, sem desconfiar que o tempo todo, ela estava ali apenas esperando a hora certa para arrancar de mim tudo o que eu amava. Cada descoberta era uma faca. Mas estranhamente, cada corte também me deixava mais lúcida, porque a raiva tem esse dom. Ela queima a dor até sobrar apenas uma chama fria e precisa. Ainda assim, todas as noites, quando deitava Lily e sentia seus olhos em mim, aquele olhar cheio de perguntas não feitas, aquele sorrisinho irônico que aparecia nos momentos mais inesperados, como se ela carregasse um escudo que eu não tinha permissão para tocar, uma inquietação me percorria. Enquanto eu desfiava os fios da traição dele, será que ela já estava tecendo algo próprio? Será que, sem que eu soubesse, minha filha de 12 anos havia se tornado uma jogadora nesse tabuleiro sujo muito antes de mim? Quis confrontá-la, exigir que explicasse o que queria dizer com aquele seu "eu já cuidei disso". Mas havia algo na tranquilidade com que ela se movia, como se fosse ela a professora e eu, a aluna ainda aprendendo a lição, que me fazia hesitar. Aquela hesitação doía, mas também me deu espaço para me concentrar no que realmente importava, arrancar, camada por camada, a podridão que se espalhava debaixo do nosso chão. Foi numa dessas noites, sozinha entre recibos espalhados e o brilho azulado da tela do laptop aberta em históricos de reservas de hotéis e jantares privados, que senti o peso do mundo desabar sobre mim, e ao mesmo tempo uma estranha pulsação de vida. Porque embora a dor fosse crua, cada revelação alimentava um reservatório silencioso de determinação dentro de mim. Se ele podia mentir com tanta maestria, eu poderia aprender a lutar com a mesma discrição. E foi então que me lembrei do sorrisinho de Lily. Aquele pequeno gesto cheio de uma certeza que eu não compreendia, mas que de algum modo, começou a acender uma faísca de confiança em meu peito. Talvez ela soubesse algo que eu ignorava. Talvez, enquanto eu ainda engatinhava nas sombras, ela já estivesse 2 casas à frente num jogo que eu mal havia começado a entender. Até que numa madrugada em que a casa respirava apenas pelo zumbido abafado do computador de Lily vindo de trás da porta entreaberta, senti-me puxada por aquele clarão no corredor, como um farol. A princípio, pensei que fosse apenas mais uma noite de vídeos bobos, como qualquer criança da idade dela. Mas quando empurrei a porta e vi as planilhas abertas, os e-mails desconhecidos na tela, o movimento ágil de seus dedos sobre o teclado, congelei. Minha filha de 12 anos não estava brincando. Estava caçando. E quando seus olhos se ergueram para os meus, sem um pingo de surpresa ou medo, apenas aquele mesmo sorrisinho desarmante, ela me disse, com uma calma que gelou e aqueceu meu sangue ao mesmo tempo, eu estou rastreando os passos dele há semanas. Afundei na cadeira ao lado dela, o corpo pesado de choque, enquanto ela explicava com uma precisão que doía de tão adulta, como havia notado as coisas muito antes de mim. Os sussurros noturnos ao telefone, as ausências sem explicação, a maneira como ele nunca mais largava o celular, como se o dispositivo fosse uma extensão de seus dedos traidores. E em vez de ignorar, ela havia começado a registrar, a copiar detalhes, a aprender a burlar senhas que ele julgava inquebráveis. Com um orgulho que me arrepiou tanto quanto me encheu de alívio, ela me mostrou capturas de tela de transferências para contas ocultas, rascunhos de mensagens para amante, conversas onde ele se gabava de finalmente estar livre. Minha garganta se fechou enquanto eu rolava pelas provas que ela havia reunido, não apenas porque confirmavam meus piores pesadelos, mas porque revelavam o fardo que minha filha havia carregado sozinha, enquanto eu ainda me agarrava à negação como a um salva-vidas podre. Cada instinto em mim gritava que ela era jovem demais para estar enredada nesse pântano de mentiras, que deveria estar preocupada com lição de casa e pijamas, não com extratos bancários e mensagens cifradas. E no entanto, como ignorar a lucidez cortante em seus olhos? Como desconsiderar a serenidade com que ela desdobrava seu plano?
Ela já havia reportado atividades suspeitas ao banco usando as próprias credenciais dele, acionado alertas que congelariam seu acesso se certos limites fossem ultrapassados, até mesmo criado um sistema para rastrear qualquer nova movimentação de dinheiro. Era de tirar o fôlego. Era aterrorizante. Como assistir uma criança manusear fogo com mãos firmes enquanto você oscila entre o orgulho e o terror de não saber se deve aplaudir ou arrancá-la dali. Quis repreendê-la. Dizer que aquilo era perigoso, que era loucura. Mas a verdade era que eu precisava dela. Porque sozinha, jamais teria encontrado metade daquilo. E ali, naquela noite, quando fechei seu laptop e beijei sua testa antes de dormir, senti algo dentro de mim se rearranjar. As fronteiras entre mãe e filha se dobrando, se transformando em algo novo, algo forte. Uma aliança que eu nunca havia imaginado, mas que agora sabia ser indispensável. A traição que antes me havia esvaziado começou a se solidificar em algo duro, alimentada pelas provas que Lily desenterrou e pela segurança com que ela falava. Foi então que compreendi, o maior erro dele não foi nos subestimar individualmente. Foi achar que poderia sumir com nosso futuro e deixar para trás duas mulheres quebradas, sem perceber que a menina que ele desprezava como ingênua já havia tecido, em silêncio, a armadilha que o estrangularia. Daquela noite em diante, o silêncio em nossa casa deixou de ser vazio. Passou a ser elétrico, como o ar antes de um temporal. E todas as vezes em que nos sentávamos juntas diante da tela luminosa do computador de Lily, era como se estivéssemos trançando os fios de uma rede. Cada detalhe que ela descobria apertava mais o laço em torno do homem que acreditava ter escapado impune. Ela me mostrou como suas contas secretas se conectavam a dívidas que eu nem sabia que existiam. Empréstimos feitos em seu próprio nome, com assinaturas falsificadas, mensagens trocadas sobre investimentos suspeitos que ele julgava serem seu bilhete para duplicar o dinheiro roubado. E à medida que o quadro se completava, minha dor se transfigurou em algo mais afiado. Uma determinação gelada que vibrava em meu peito a cada nova descoberta. Eu já não era mais a esposa abandonada, olhando para um armário vazio. Eu era uma estrategista, ombro a ombro com minha filha, construindo um caso tão sólido que quando ele menos esperasse, o arrastaria de volta para a jaula que achava ter deixado para trás. Que me inundava ao vê-la transformar a dor em estratégia, a traição em justiça. Ela não era mais a menina que chorava no escuro, esperando o pai voltar. Era a arquiteta silenciosa de sua própria vingança, e eu, sua cúmplice, sua aliada, sua sombra protetora. A voz dele se quebrou no telefone, os gritos se dissolvendo em súplicas incoerentes. Você não entende o que está fazendo. Ele berrou como se eu fosse ingênua, como se ainda pudesse me manipular com medo. Mas eu já conhecia demais aquele tom, o mesmo que usava para justificar cada mentira, cada ausência, cada real subtraído de nossas vidas. Agora, era ele quem implorava, e a ironia era tão doce que quase me embriagou. Eu entendo perfeitamente, respondi finalmente à voz tão serena que deve ter cortado como lâmina. Você sempre achou que éramos fracas, que poderíamos ser abandonadas sem consequências. Mas esqueceu uma coisa. Uma pausa. Deixei o silêncio se esticar, saboreando o momento. Você subestimou a fúria de uma mãe e a inteligência de uma filha que aprendeu, com você, a nunca confiar em ninguém. O ar do outro lado da linha pareceu congelar. Ouviu engolir em seco a respiração ofegante, como se as palavras tivessem lhe roubado o fôlego. E então, num surto de desespero, ele tentou a última carta. Eu posso consertar isso. Me dá uma chance. Eu volume. Não. A palavra caiu entre nós como uma lápide. Você não volta. Você não conserta. Você colhe. Desliguei antes que ele pudesse responder. O telefone vibrou novamente, mas desta vez não atendi. Em vez disso, olhei para a porta entreaberta do quarto de Lily. Ela estava ali, encostada no batente, os braços cruzados, o rosto iluminado pela tela do tablet que ainda segurava. Não precisamos trocar palavras. Um sorriso lento, quase predatório, curvou seus lábios, e ela fez um gesto discreto com a cabeça, missão cumprida. Naquela madrugada, enquanto o mundo dormia, sentamos as duas à mesa da cozinha, rodeadas por papéis, extratos bancários e anotações rabiscadas à pressa. Não éramos mais vítimas. Éramos juízas, júri e algo mais, algo que ele jamais compreenderia, porque a justiça que estávamos servindo não vinha de tribunais ou leis. Vinha de algo muito mais primitivo, a determinação de duas mulheres que descobriram no fundo do poço que ainda tinham garras. E quando o sol nasceu, pintando o céu com tons de ouro e cinza, soubemos que era apenas o começo. Ele havia cavado sua própria cova, mas nós éramos as mãos que o empurrariam para dentro dela. Não com ódio. Não com histeria,
mas com uma precisão cirúrgica fria e implacável, que só quem foi traído pode dominar. Porque no final das contas, ele nos ensinou a lição mais valiosa: nunca subestime uma mulher que não tem mais nada a perder. Sobrevivido não apesar da tempestade, mas por causa dela. Porque foi no meio do caos que descobrimos do que éramos feitas, não de vidro que se estilhaça ao primeiro impacto, mas de aço temperado no fogo da traição. E quando sua voz voltou a rasgar o silêncio da madrugada, não foi com a arrogância de antes, nem com a fúria de um homem acossado. Foi o som de um náufrago, arrastando-se pela praia depois de o mar ter cuspido seus ossos de volta à terra. Preciso de você, ele sussurrou, como se aquelas 3 palavras pudessem apagar anos de mentiras, como se o desespero pudesse comprar o que a lealdade nunca mereceu. Falou de dívidas, de solidão, de como o mundo o havia abandonado, como se não fosse ele quem primeiro virou as costas para nós. Por um instante senti o fantasma da mulher que fui tremular dentro de mim, aquela que jurava ver bondade onde só havia ganância, que confundia possessividade com amor. Mas então olhei para as mãos que seguiam firmes no volante da minha própria vida, para as contas bancárias que, linha por linha, deixavam de ser cicatrizes para se tornarem mapas de uma rota que nós traçamos. E soube que não havia mais espaço para compaixão onde só cabia justiça. Desliguei o telefone sem um adeus, porque algumas despedidas não precisam de palavras, precisam de silêncio. O tipo de silêncio que ecoa como um veredicto, que pesa mais do que qualquer gritaria. E enquanto o aparelho escurecia na mesa de cabeceira, imaginei-o do outro lado da linha, a respiração entrecortada, os dedos trêmulos, finalmente compreendendo o que é ser invisível para quem já foi tudo. Depois disso, o universo parece ter se alinhado para lhe devolver, com juros, cada grama de dor que semeou. Os cobradores batiam à sua porta como credores de uma dívida moral, os antigos amigos sumiam como fumaça ao primeiro sinal de tempestades financeiras, e até a mulher por quem trocou sua família, aquela que ele jurava ser seu porto seguro, o largou assim que as contas secaram. Ele que acreditava que dinheiro comprava a imunidade, descobriu tarde demais que a única moeda que valia algo era a que nunca teve: caráter. Enquanto isso, aqui os números na tela do banco cresciam como uma resposta silenciosa a cada lágrima que Lily enxugou sozinha. Cada real recuperado era uma agulhada em seu orgulho, cada proteção legal que conseguíamos, um tijolo a mais no muro que o mantinha do lado de fora da vida que tentou roubar. Não direi que foi indolor. Havia noites em que acordava com o gosto amargo da traição na boca, o corpo tenso como se ainda esperasse o próximo golpe. Em que me pegava olhando para as fotos antigas, aquelas em que seus braços nos envolviam como se fossemos eternos, e sentia a tentação de rasgá-las, de apagar cada vestígio daquilo que foi. Mas então ouvia o riso de Lily vindo do quarto, ou encontrava seus cadernos espalhados pela mesa, cheios de anotações sobre justiça social e resiliência, e entendia. A dor não era um fardo, era uma prova. Prova de que havíamos sobrevivido ao incêndio e saído não apenas intactas, mas forjadas nele. Ele quis escrever o final da nossa história quando esvaziou a conta e bateu a porta. Mas esqueceu que as mulheres da nossa família não se rendem a pontuações alheias. Enquanto ele afundava em seu próprio pântano de escolhas, nós erguíamos algo novo, não sobre alicerces de ilusões, mas sobre a verdade nua e crua. Nós éramos mais fortes do que seu ódio. E quando fechei aquele capítulo para sempre, não foi com alívio, mas com uma certeza tranquila. O que ele tentou nos destruir só serviu para revelar o que sempre esteve lá, latente, esperando pelo momento certo para emergir. Uma força que não conhece medo, uma coragem que não pede permissão, e um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, pertencia só a nós. Transformamos a dor em poder, e cada cicatriz que ele tentou nos infligir tornou-se um mapa de nossa ascensão, mais alta do que seus braços jamais poderiam alcançar. Com o tempo, sua queda virou lenda na cidade, um conto sussurrado entre as prateleiras do mercado e os bancos da igreja. A história de um homem que acreditou poder roubar da própria filha e fugir com a amante, só para ser desmascarado por uma menina de 12 anos e destruído, peça por peça, pelas mesmas pessoas que subestimou. Houve momentos em que a tentação de gritar a verdade dos telhados ardeu em mim, de garantir que todos soubessem como a justiça havia sido servida, fria, precisa e implacável. Mas escolhi guardar nosso triunfo como um segredo entre Lily e eu, uma chama discreta que só nós sabíamos alimentar. Porque o verdadeiro poder não se anuncia em vinganças barulhentas nem em espetáculos públicos. Está na certeza silenciosa de que sobrevivemos, resistimos e florescemos enquanto ele se afogava nos escombros de suas próprias escolhas. Essa é a justiça mais afiada, a que cortar sem aviso e cura sem arrependimento.
E quando olho para frente, sei que somos inabaláveis porque já atravessamos o fogo e saímos mais fortes do que ele jamais imaginou. O golpe final não veio com estrondo nem fanfarra. Chegou com o peso lento e inexorável da verdade, esmagando-o até que não restasse nem sombra para se esconder. Porque quando as ações judiciais se acumularam, uma após outra, e os credores circularam como abutres sobre sua carcaça, quando os falsos amigos que um dia exibiu como troféus fecharam as portas em seu rosto, quando a amante pela qual traiu tudo entrou no escritório de um advogado e o entregou em troca de sua própria salvação, as paredes finalmente se fecharam. Nunca esquecerei o dia em que recebi aquela imagem, enviada por alguém que ainda orbitava seu mundo arruinado, um instantâneo dele do lado de fora do fórum. O terno outrora impecável agora amassado, os ombros curvados como se o peso do mundo o esmagasse. O rosto pálido oco, carregando o fardo de sua própria ruína. O homem que ri de mim, que roubou da própria filha, ali estava, no perante o mundo, símbolo vivo da arrogância desmoronando sob o peso de suas consequências. Por um instante quase senti pena. Mas ela se dissipou tão rápido quanto veio, substituída pela satisfação cortante de saber que aquilo não era acaso. Era consequência. E a consequência é uma justiça mais afiada que qualquer lâmina. A amante que um dia usou seu triunfo roubado como uma coroa também não escapou. Aprendeu tarde demais que a traição é uma maldição que não desbota. Sua reputação desabou da noite para o dia, os mesmos círculos sociais onde antes se pavoneava agora a evitavam como praga. Seu nome manchado pelo escândalo. Seu rosto, virado para trás por quem um dia cortejou seu favor. Empregadores rejeitavam seus currículos. Amigos se distanciavam. E logo ela também desapareceu do mundo que achou ter conquistado. Havia uma ironia amarga em sua queda. Imaginara-se vencedora de um romance proibido, mas o único legado que herdou foi a desonra. Não precisei levantar um dedo contra ela. A vida mesma aplicou o golpe, provando que o que se constrói sobre mentiras não resiste ao tempo. Enquanto eles caíam, Lily e eu nos erguíamos das cinzas do que tentaram destruir. Não com gritos, não com ódio, mas com uma força silenciosa que nenhum tremor poderia abalar. Reconstruímos seu fundo universitário moeda por moeda, blindado pelo dinheiro recuperado e protegido por cláusulas que ele jamais poderia tocar. Cada vez que abria aquela conta, não via apenas números, via dignidade sendo resgatada, um futuro sendo reconquistado. Nossa casa, antes pesada com o silêncio da traição, encheu-se de novas rotinas e de um riso mais profundo, não aquele leve e ingênuo de antes, mas o riso de quem sabe o valor da sobrevivência. Vi Lily se tornar quem ela era meant to be, seu sorrisinho não mais um enigma, mas uma bandeira de resiliência. Doía saber que havia carregado tanto peso tão cedo, mas também compreendia que aquilo a havia forjado, temperada pelo fogo, transformada em alguém que nenhum golpe poderia quebrar. Juntas, já não éramos vítimas de sua crueldade. Éramos a prova de que a devastação pode ser alquimia. Chumbo vira ouro nas mãos de quem se recusa a se render. A justiça, aprendi, raramente é barulhenta ou rápida. Ela avança como uma tempestade que persiste até que cada alma culpada esteja encharcada, até que cada lição esteja gravada nos ossos. Ele perdeu a liberdade, a fortuna, as ilusões. Ela perdeu o nome, o futuro. E nós, que deveríamos ter sido destruídas, ganhamos algo mais poderoso que qualquer vingança. A certeza de que podíamos sobreviver ao pior e ainda assim brilhar mais alto que aqueles que tentaram nos arrastar para baixo. E então, numa manhã qualquer, enquanto observava Lily arrumar a mochila, aquele mesmo sorrisinho malicioso cruzando seu rosto enquanto sussurrava que estava pronta para tudo, senti uma paz que nunca conhecera antes. Porque a vingança mais doce não é destruir quem nos feriu, mas florescer de tal maneira que eles não suportem nos olhar. Atravessamos a traição, o fogo, o silêncio, e saímos do outro lado não apenas vivas, mas imparáveis. Isso, acima de tudo, é a justiça que ecoará muito depois que os nomes deles forem esquecidos.